Olá, internautas, já voltamos para a segunda parte do programa, hoje entrevistando o Láudio Nogues Filho e Marcos Braga, falando de uma pesquisa feita pela ANEFAC Deloitte sobre a educação e como vêm os executivos nas empresas, se tem falta ou não falta de educação. No primeiro bloco, tanto o Marcos como o Láudio comentaram do problema do comportamento que ficou evidente na pesquisa. Aliás, tem uma pergunta aqui da internauta: onde está então o problema? Eu gostaria de pegar o gancho, Marcos, com o que você comentou na primeira parte do programa, falando que a deficiência vem muito mais lá de baixo, no ensino fundamental, da família, e você também mencionou de uma outra pesquisa feita pela Deloitte que eu gostaria de que você complementasse. Vamos lá, com prazer. Na realidade, o que a gente percebe é que essa questão dos aspectos comportamentais é um processo de formação do indivíduo ao longo de toda a sua vida. Nós sabemos, e é muito discutido, que aqui no Brasil nós temos graves problemas com relação à educação de base, né? Mas a gente foca muito na questão técnica. E quando a gente for pensar na parte comportamental, esses problemas estão presentes também. E não apenas na escola de base, mas nas próprias famílias, né? Uma questão de valores. Eu acho que nosso país passa por um momento, já há um bom tempo, né, de uma certa crise de valores mesmo, que isso acaba fazendo com que, de alguma maneira, surjam reflexos depois, mais à frente. Mas mesmo quando os valores são sólidos, quando as pessoas têm princípios fortes, honestos, muitas vezes a questão comportamental não se resolve só com isso, né? A pessoa pode ser muito, muito honesta, muito sólida nos seus valores, mas ser uma pessoa de difícil trato. A pesquisa que você comentou, na realidade não é uma pesquisa da Deloitte, é uma pesquisa que eu tive acesso através de um grande executivo na área de hunting global, e ela mostra o seguinte, que não vou entrar em todos os detalhes porque se alonga muito, mas ela mostra com toda clareza que o fator inteligência emocional é determinante para o sucesso do executivo. Quer dizer, se a pessoa tem características normais em termos de inteligência, de experiência, e tem inteligência emocional, é praticamente certo que ela vai dar certo na sua carreira. Se não tiver inteligência emocional, a chance de dar errado, mesmo com todos os outros aspectos presentes, é grande. Por favor. Permite, em economias ou em países onde você tem um sistema educacional mais maduro, como por exemplo nos Estados Unidos, você tem universidades, a Universidade Yale, já com o centro de inteligência emocional, né, funcionando, no qual eles fazem associações com escolas de crianças, escolas base, né, do ensino base, para promover e para inserir a inteligência emocional dentro do contexto dessa educação base. Uhum. Tem uma outra questão do Pedro. Como as universidades veem esses números? Eu perguntaria para o Marcos. Veja, na realidade o feedback que nós podemos dar é desse encontro que a ANEFAC organizou com essas instituições, e para minha surpresa até foi muito positivo, ou seja, em vez de se criar uma situação de antagonismo, ou de vamos ficar na defensiva, na realidade eles analisaram esses números com muito interesse, porque isso pode de alguma maneira apoiar na definição de pelo menos em eventuais ajustes em grades curriculares, né? Eu acho que o Láudio participou desse encontro também, foi muito efetivo, acho que pode comentar a respeito também. Foi extremamente positivo, né? Tínhamos aí toda uma preocupação de veicular essa mensagem de forma positiva, e recebemos de volta um input, uma aceitação, uma atitude de cooperação, no sentido de apontar que nós podemos promover juntos uma mudança efetiva. Outro ponto também que merece destaque as relações interpessoais, e até complementando o que vocês estão acabando de comentar, né? No ambiente de trabalho. Eu acho que isso ficou claro, né, Marcos, na pesquisa, essa questão do relacionamento interpessoal. Ficou claro o quanto isso é importante e como ainda há espaço para se desenvolver isso, né? E eu acho que um aspecto que é muito importante, que o internauta
a informação que ele tenha, né? Talvez a maioria já saiba, mas essa questão da inteligência emocional, a boa notícia é que isso pode ser desenvolvido, né? A qualquer tempo. A gente tem mania às vezes de rotular a pessoa, falar fulano não tem jeito, fulano não tem jeito. É uma questão de, primeiro, tomada de consciência. Eu acho que o primeiro passo é autoconhecimento, saber onde está o problema, saber qual é o problema. E aí existem vários mecanismos para você conseguir desenvolver essa competência, né? E, Láudio, se por um lado as competências comportamentais estão em alta, a graduação não tem sido tão valorizada? De fato, os aspectos comportamentais voltados no universo da graduação não tem sido encarado. A gente tem que entender que o ser humano ele reúne habilidades cognitivas, que está mais voltado à questão técnica, e as habilidades emocionais, não é? Que está mais voltado ao seu comportamento. Não é? Então, de fato, a grande mudança, já tem gente já trabalhando com isso, não se pode dizer que é uma coisa completamente, tem universidades já de ponta que já levam isso em consideração, mas fica uma coisa incipiente, uma coisa de polo de excelência único, ao invés de ser algo que seja mais institucionalizado, né? Uhum. Então, a resposta aí para essa pergunta é sermos agentes, né, de uma mudança que leve a uma coisa estruturada, né, uma revolução estruturada no sentido de reconhecer a necessidade de se colocar essas habilidades no currículo. Marcos, tem alguns outros dados da pesquisa. Apenas 37% acreditam que a faculdade ajudou muito nas competências técnicas exigidas na empresa, enquanto que 50% acham que a pós-graduação e ou MBA ajudaram muito na prática de seu trabalho. É isso mesmo? Eu acho que sim, e faz todo sentido, porque note que uma grande maioria, talvez, das pessoas que estão na faculdade, ou ainda não está trabalhando, ou então está começando, mas começando ainda com muito pouco conhecimento do dia a dia das suas atividades, está começando ali a sua carreira, né? Enquanto que aquele que cursa o MBA, uma pós-graduação, normalmente ele já tem alguns anos de experiência. Portanto, ele consegue ver muito mais a relação, ele consegue muito mais correlacionar aquilo que ele está aprendendo com aquilo que ele está realizando no dia a dia do seu trabalho, né? Então, é um resultado que muito pouco, não me surpreende nem um pouco, né? Complementando isso, se você analisar, eu já tenho alguns bons anos de formado, né? O conhecimento técnico que eu tive na minha faculdade de administração hoje mudou completamente, né? Quer dizer, muita coisa mudou radicalmente. Marketing hoje não se faz mais como se fazia antigamente, existem uma série de novos conceitos, parte de tecnologia, então nem se fala. Então, esse conhecimento técnico que se aprende na graduação, ele é fundamental para criar uma base, mas ao mesmo tempo ele é de certa forma efêmero, né? Ele acaba sendo sobrepujado por novos conhecimentos que vão aparecendo. E, Láudio, dentro das universidades já existem representantes das empresas que estão lá justamente para contribuir com esse alinhamento entre mercado de trabalho e o mundo acadêmico? Esse é o sonho, né? Esse seria, vamos dizer assim, uma atitude de grande importância, não é? São mundos que precisam se conversar, o mundo acadêmico e o mundo profissional, o mundo empresarial. Precisam se conversar porque eles são complementares, um consome o que o outro coloca à disposição. Não é? Então, volto a dizer, em sociedades mais maduras, isso é uma verdade. Não é? Representantes, né, de empresas e as universidades, elas abrem, não é, o espaço para que as empresas, em conjunto, formem aí grades curriculares e tudo mais. Então, isso seria um passo de extrema contribuição, se nós caminharmos aí numa direção que seja de detectar as necessidades reais. Aqui no Brasil é a primeira pesquisa dessa natureza.
E o que estão pensando Deloitte e ANEFAC com relação aos próximos passos? Marcos. Bom, eu acho que agora a ideia é que a gente consiga acompanhar quer dizer, em breve, possivelmente, fazer uma nova pesquisa, buscando investigar um pouco mais a fundo essas questões, além de trazer outras, né? Não há especificamente determinado quais serão esses passos. O que nós conseguimos, através da pesquisa, é criar alguns sinais de alerta que valem a pena ser melhor investigados. Antes de mais nada, eu queria dizer que nós, da ANEFAC, nós estamos extremamente felizes e motivados a respeito do andamento que essa pesquisa e dos rumos que essa pesquisa tomou. Né? Ela é uma pesquisa que tem um conteúdo extremamente importante. Agora, é uma pesquisa que até tem uma limitação. Aí precisamos conversar com os agentes, os atores, né, que estão realmente interessados em se juntar a essa iniciativa e daí então já começar a fazer mudanças, mas partir para talvez uma outra pesquisa que seja mais específica, né, abordando os aspectos aos quais essa pesquisa mais genérica já apontou como caminho a ser seguido. Como vocês dois comentaram, nós temos nos países mais desenvolvidos uma boa interação, em boa parte dos países, entre a universidade e a empresa. No Brasil, eu realmente, como tinha comentado, nunca vi uma pesquisa dessa natureza. Eu acho extremamente importante esse caminhar de fazer esse link, porque eu tenho certeza que a universidade quer o melhor, e o resultado dela vai ser melhor ainda se ela conseguir atender o que o mercado está precisando. E a indústria precisa disso também, não é? O que vocês poderiam comentar? Sem dúvida nenhuma, não é? As empresas fazem isso com os seus clientes, né? As empresas vão buscar cada vez mais, né, e com todo o cenário competitivo, né, as empresas vão buscar nos seus clientes as informações necessárias para promoverem mudanças internas na direção de melhorar, né, a sua performance, seu resultado, né? E, de fato, o mercado consumidor dos profissionais, né, que são formados nas universidades são as empresas, né? E até mesmo quem parte para o seu próprio negócio também, ainda mais precisa ter essas habilidades comportamentais. Então, não há assim, eu não consigo enxergar qual seria o aspecto negativo de não estar positivamente aberto para essa iniciativa. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Marcos, e é do Armando. O que as organizações estão fazendo para a melhoria do conhecimento? A Deloitte tem muito contato com muitos clientes, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, acho que se você pudesse comentar. Elas estão fazendo bastante coisa, viu? Só para que vocês tenham ideia, nós temos de fato alguns levantamentos e estudamos muito essa questão da educação corporativa no Brasil como um todo. É um setor, é uma atividade que, pela nossa estimativa, movimenta alguma coisa em torno de 25 a 30 bilhões de reais por ano. Isso não é o tamanho de mercado, isso é o volume de investimentos que as empresas têm feito quando se pensa em país como um todo, tanto para desenvolver competências técnicas como comportamentais, enfim, tudo aquilo que envolve treinar pessoas, né? Então, isso, quando eu digo esse número, está envolvendo quanto ela investe no conteúdo, nas equipes que estão treinando, nas infraestruturas para isso, né? Uma outra pesquisa que nós fizemos mostra que hoje a gente deve já ter em torno de 2.000, pelo menos, universidades corporativas no Brasil, que é um número que surpreende também, porque até um ano atrás o número que se tinha conta era entre 500 e 600. Né? Então, há um processo acelerado de crescimento de investimentos na educação corporativa. Esse ano talvez até tenha um soluço nessa história, porque quando existe uma crise econômica, normalmente verbas de treinamento acabam sofrendo, mas como movimento eu vejo que é inexorável, justamente porque as empresas precisam fazer com que precisam buscar maior produtividade, precisam buscar novos conhecimentos, e esse processo de geração de novos conhecimentos ele está muito acelerado. Então, é praticamente impossível você imaginar que a pessoa vai fazer a sua faculdade, sua pós-graduação e pronto, está resolvido o assunto. Não está.
Não está justamente pelo que vínhamos comentando, os novos conhecimentos vão aparecendo, novas técnicas, novas ferramentas, portanto, é um processo permanente, né? Um outro dado que essa pesquisa trouxe, que esses levantamentos nós fizemos trouxe também, é que as empresas têm investido bastante nos aspectos comportamentais, desenvolvimento de lideranças, mas praticamente 2/3 do que elas investem é na parte de conhecimento técnico ainda. Ou seja, precisa continuar também o conhecimento técnico. O comportamento é fundamental, mas o conhecimento técnico é o que vai também ajudar nessa questão da produtividade. Marcos, como você comentou, é possível que esse ano, em função da crise econômica, tenha um pouco de retrocesso desse investimento. Mas eu entendo que em qualquer crise é aí que a gente vai buscar oportunidade e sair melhor ainda lá na frente. Entendo que tanto a universidade como as empresas devem estar encarando dessa forma, porque aí eu acho que é a nossa solução, né? O que você acha? O que vocês acham? Nós temos observado algo que, na realidade, hoje existem novas tecnologias também para difundir conhecimento. Até recentemente, praticamente 70% do ensino corporativo ainda era presencial. Ou seja, as empresas investindo para levar as pessoas para uma sala, para pôr alguém lá dando uma aula para elas. Mas isso vinha, cada vez mais novas tecnologias vinham tomando um espaço, a parte do e-learning, a parte de transmissão simultânea de conferências, programas através de internet, ou seja, há uma nova frente de plataformas que está sendo disponibilizada. O que provavelmente a gente vai assistir este ano é justamente uma aceleração do uso dessas novas plataformas, porque elas são mais baratas, elas fazem com que, se você junta uma mudança de cultura que vem acontecendo pelas novas gerações chegando nas organizações, a possibilidade de você difundir conhecimento de uma maneira ampla através de um recurso, digamos, que pode ser pulverizado por toda a organização, e essa flexibilidade toda que o ensino à distância permite, faz com que essa nova situação, faz com que essa necessidade acabe aumentando e, portanto, a nossa perspectiva, a nossa visão a respeito desse ano é que vai crescer em termos de proporção o ensino à distância. É uma democratização dessa e é justamente na crise, né, que os profissionais precisam estar muito melhor preparados para enfrentar, né? Porque senão vira o mais do mesmo, e o mais do mesmo não resolve mais. A crise impõe realmente uma atitude diferente. Não, e sem dúvida é uma questão de comportamento. Né? Sem dúvida é uma questão de comportamento. Estamos chegando no final do programa, eu pediria então ao Marcos e ao Láudio para que fizesse as considerações finais. Marcos, por favor. Veja, eu tenho militado nessa área de educação corporativa há muitos anos, né? E eu entendo que é fundamental que as organizações realmente invistam de maneira relevante nisso, porque, no fundo, o que está em jogo é a produtividade do país. Não adianta você achar que nós vamos poder ter crescimento de massa salarial, crescimento, as pessoas tendo mais prosperidade, se nós não tivermos um salto muito grande de produtividade. O que gera produtividade é conhecimento. Fundamentalmente, ainda mais nos dias de hoje, né, está na cabeça das pessoas, tem que estar lá. Áudio. Sem sombra de dúvida, essa questão da produtividade é essencial, porque se a gente vê a curva da nossa produtividade ao longo dos anos, ela é extremamente negativa, ou não dá nenhum alento. Agora, exato, como eu falei, eu fui um profissional da área financeira, eu forneci serviços da área financeira, eu consumi serviços da área financeira, e principalmente dentro desta área financeira existe um perfil muito introspectivo, né? E é preciso realmente que essa mudança ocorra, porque isso leva a uma atitude proativa, uma atitude de inovação, né? Uma atitude de ter uma contribuição efetiva no sentido de mudar o rumo de determinadas coisas para alavancar o resultado para o conjunto das empresas e do modelo econômico.
Cláudio Nogues Filho e Marcos Braga, muito obrigado. Eu acho que os esclarecimentos foram extremamente importantes. Essa questão da educação, de uma maneira geral, está afetando as empresas no Brasil, e essa questão do comportamento que eles muito bem comentaram está refletindo problemas que a gente tem lá na família, na educação fundamental, e está refletindo nas empresas. E essa conexão com esta pesquisa que a Deloitte e a ANEFAC têm feito, acho extremamente importante, e que ela continue sendo feita, porque vai dar resultados excelentes, eu não tenho dúvida. A ANEFAC realizará no dia 2 de julho, essa semana, um jantar-palestra para falar sobre o momento econômico brasileiro. Inscreva-se pelo site da ANEFAC, www.anefac.com.br, ou pelo e-mail eventos@anefac.com.br. Caros internautas, muito obrigado e até a próxima semana.